Davi confia em Deus na sua adversidade. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Podeis tomar assento. Davi confia em Deus na sua adversidade. Muitas vezes ouvimos que para curar uma enfermidade é necessário ter fé, orar com fé, buscar a Deus com fé. Quantos creem dessa maneira? Diga: a fé, ela cura todas as enfermidades. Quantos confiamos em Deus? Deus é um Deus que cura. Porém, Davi, ele fala da adversidade. Ele confia em Deus, estando vivendo no meio de uma adversidade. Quando se multiplicavam seus adversários, quando todos se levantavam contra ele, ele confiava em Deus, ele buscava em Deus. Sabemos que para resolver os nossos problemas é necessário fé, é necessária oração, mas o salmista vem falar de algo precioso e reparador, algo que nos ajuda a não adoecer. Sabemos como fazer quando estamos doentes. Quando vem uma enfermidade sobre nós, sabemos que o nosso Deus cura, que o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Mas o salmista, ele fala de algo que é para não adoecermos. Ele fala da bênção do sono. Muitas enfermidades vêm sobre o nosso corpo por causa da insônia e das muitas preocupações. Ouvimos muitos ensinamentos sobre cura, unção, poder e prosperidade, mas poucos falam sobre a bênção do sono. Deus criou o sono com um propósito reparador, para nos livrar de toda a correria, toda a agitação do dia a dia, dos desgastes, do cansaço. No sono, todas as nossas energias, elas são recuperadas enquanto dormimos. Porém, a preocupação, os temores, as tensões, nos cobram um preço elevado do nosso sistema nervoso. Quantos não estão conseguindo dormir? A insônia, ela vai nos trazer várias enfermidades, que depois de adquirirmos essas enfermidades, nós deveremos trabalhar com fé, agir com fé, receber a unção sobre o doente, para que essa enfermidade não venha trazer um mal maior. A insônia, ela vem desencadear estresse, ansiedade, diabetes, depressão, hipertensão. E quem lucra com isso? Quem é que ganha com tudo isso?
Apenas as empresas farmacêuticas. Quem lucra com os desgastes nervosos que nós enfrentamos? A insônia é a agitação de uma consciência em guerra consigo mesmo. E o salmista Davi, ele diz que no meio das suas adversidades, ele estava fugindo. Quando Davi fugiu de diante da face de Absalão, seu filho, ele fugia de um problema familiar, ele fugia dos problemas para não entrar em guerra contra o seu próprio filho, mas no meio dessa adversidade, onde aumentava o número de adversários, onde se levantavam contra ele, contra o seu reino, ele tinha algo que o deixava em paz, em meio da agitação: a confiança em Deus. Diga: confiar. Confiar é superior à fé. Confiar em Deus, ter a certeza que Deus está com você em todos os momentos. Ter a certeza que Deus, Ele está te livrando. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja em volta, não importa o que se levanta. Davi, ele diz que aumentavam os seus adversários, falavam a respeito dele, falavam mal dele, e diziam que para ele não haveria salvação, ele não sairia vivo dessa situação. Era motivos para que ele tivesse insônia. Muitas vezes nós falamos assim: essa noite eu não dormi bem. E por que você não dormiu bem? É tantas preocupações, tantos problemas, tantas coisas que têm se levantado. Mas Davi, ele não estava vivendo o que muitas vezes nós estamos vivendo, porque ele confiava. E no versículo 3 ele diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Confiava em Deus. No Salmo 4, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele diz: em paz eu também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Se ele estava fugindo, ele estava em diversos lugares, ele não estava no seu palácio, ele não estava na sua casa, ele estava em uma guerra, em meio a um conflito, mas assim mesmo, não importava onde ele estivesse, a sua palavra é: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A confiança em Deus, saber que Deus está conosco em todo momento. No versículo 5 do capítulo 3 ele diz assim: e eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. A confiança que o Senhor está guardando, que o Senhor está protegendo. Deito e pego no sono. Versículo 6 ele diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Não terei medo. O medo enfraquece. Quantas pessoas não estão conseguindo dormir por causa do medo do amanhã? O que virá amanhã? O que vai acontecer amanhã? Ou eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu não terei medo. O medo enfraquece. Ore antes de dormir. Confiar em Deus. Ele buscava, ele ouvia o Senhor. Ele pedia para que o Senhor o guardasse. Versículo 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação
vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele ministrava a bênção sobre o povo que estava debaixo do seu governo, porque ele tinha experiência com Deus. Ele sabia que Deus o estaria guardando, Deus estaria livrando de todos os males. Salmo 127. Abra tua Bíblia no Salmo 127. Muitos são os motivos que nos levam à insônia. Muitos motivos nós teríamos para ter insônia. E ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Diga: confiar em Deus. Confiar em Deus. Em vão, tudo que muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, ou naquilo que nós colocamos a nossa confiança, ou naquilo que nós estamos confiando. Em vão, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não estiver nos protegendo, em vão tudo aquilo que nós fizermos para diminuir a nossa preocupação. E ele diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É inútil tanta correria, é inútil se desgastar tanto, é inútil ficar correndo de um lado para o outro. Devemos permitir que o Senhor venha nos dar o sono, e com tranquilidade. Mas só poderá desfrutar disso aqueles que se deitam e confiam no Senhor, aqueles que estão esperando no Senhor, aqueles que sabem que o Senhor estará guardando, que o Senhor estará livrando, que o Senhor estará dando a cada um o devido sono. Então Davi, ele era um homem que confiava no meio da adversidade. Sabia que havia muitos inimigos, sabia que queriam tirar a sua vida, sabia que o seu próprio filho queria destruir o seu reino, mas ele tinha uma confiança em Deus. Ele sabia que ao clamar, ele não deixou de orar. Diga: no meio da adversidade, ele não deixava de orar. Sabe por que muitas vezes nós estamos ansiosos? Porque não depositamos nas mãos do Senhor a nossa ansiedade. Corremos de um lado para o outro, ficamos cansados. A palavra do Senhor nos ensina que todo aquele que estiver cansado e oprimido deve buscar o Senhor. A oração, ela não é apenas para corrigir aquilo que já aconteceu. Muitas vezes a nossa oração, ela só busca corrigir o mal que já aconteceu. Mas nós devemos ter uma oração preventiva. A oração para dormir em paz, é uma oração preventiva. Para não ficarmos doentes, é uma oração preventiva. Se Deus pode nos livrar de tantos males que venham nos acometer pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse, tantas enfermidades que podem vir pela falta de sono, nós devemos buscar em Deus, devemos confiar em Deus. Davi, ele estava sendo perseguido, mas ele não deixava de orar. Ele não permitia o medo entrar no seu coração. No versículo 4 ele diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Com a minha voz clamei ao Senhor. Há um clamor que é para que o mal não nos aconteça. Algumas pessoas perguntam: mas para que orar tanto? Para que o mal não nos aconteça, para que o Senhor nos guarde,
para que o Senhor nos livre. E ter confiança em Deus. Confiar em Deus. Chegar à noite, saber que a noite é para descansar. Saber que tivemos um dia de correria, tivemos um dia agitado, desgastes, cansaço, mas é necessário se deitar e dormir. Nós não podemos crer em Deus e dependemos de calmantes. Mas é terrível, é difícil. Sim, eu sei a agitação, todos os problemas, mas às vezes nós estamos confiando mais em um calmante do que na proteção de Deus. Estamos confiando mais nas empresas farmacêuticas, que cada dia querem nos vender mais remédios, do que confiar no agir de Deus. Ou nós começamos a fazer uma oração preventiva, uma oração de governo, uma oração de confiar em Deus, ou o mundo, ele vai nos oprimindo. Há um espírito agitando, e quanto mais você corre, quanto mais você faz, mais precisa fazer, mais precisamos conquistar, mais precisamos ter. Por quê? Porque muitas vezes não confiamos que Deus estará cuidando de nós, que Deus estará nos guardando. Então o salmista, ele diz: segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Se eu sei que a segurança, prosperidade vem de Deus, por que eu vou buscar em outros lugares? Se eu sei que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhar 16 horas, 18 horas, em vão. Porque Deus, Ele é abençoador. Deus é quem prospera. Muitas pessoas acordam de madrugada porque estão tão ansiosas e já começam a fazer as coisas que é para fazer no dia seguinte. Há uma ansiedade. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê um sono reparador. Um sono que nós possamos acordar pela manhã dispostos, com a mente clara, para poder resolver o problema de cada dia. A palavra do Senhor diz assim: cada dia basta o seu mal. Não é que não vamos ter problemas, não é que não teremos que resolver problemas amanhã, não é que não haverá perseguições, não é que o inimigo não se levanta contra nós. Todos os dias ele se levanta contra nós. Mas se tivermos confiando em Deus, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção. Quantos pais não dormem por causa dos filhos? Versículo 3 diz assim no Salmo 127: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eis que os filhos são heranças do Senhor. Quantos pais não conseguem dormir porque dizem: os meus filhos são problemas? Diga: os meus filhos não são problemas. Os meus filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos não são problemas. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos não são problemas. Nós, ao analisarmos os jovens, nós vamos ver que quem adoeceu os jovens são os pais. A maioria das enfermidades que os jovens estão tendo hoje é problema de ansiedade dos pais. O pai não confia, o pai não dá ao filho oportunidade de crescer, e nós vamos tendo o quê? Filhos de 20 anos, 20 e poucos anos, ainda crianças. Não é assim? Os pais preocupados com filhos de 25 anos, de 30 anos, aí filhos que já casaram, né? E os filhos dos nossos filhos passam a ser nossos problemas, porque ao invés de tratá-los como realmente eles são, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa, é o fruto do seu ventre. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos
são alegria para a casa. E como devemos trazer isso? Confiando em Deus, colocando nossos filhos nas mãos do Senhor, pedindo para que o Senhor nos ensine a cuidar dos nossos filhos. E diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do valente. O valente, ele sempre vai lançar as suas flechas. O grande problema é que nós não lançamos os nossos filhos. Nós queremos sempre segurá-los. E algo muito interessante é como a águia ensina o seu filhote a voar. Quantos já tiveram essa oportunidade de ver? Ela sobe na mais alta montanha, coloca o seu filhote sobre o seu dorso, sobrevoa e solta. Ele não sabe bater asas ainda, mas ele vai ter que aprender. E aquela mãe águia fica acompanhando. Parece que ele vai se arrebentar nas rochas. Aí ela vem, apanha, sobe de novo. Aí ela fica com o coração tão doído que o filho não conseguiu voar, que nunca mais ele voa. Não, ela levanta de novo, solta ele de novo, até ele aprender a voar. Quando ele aprende a voar, ela se dá por satisfeita. Muitas vezes nós não ensinamos nossos filhos, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os nossos filhos. Diga: os meus filhos. Deus me deu para ensiná-los, para lançá-los. A preocupação com os filhos nos dá insônia. Não sabemos como lidar com os filhos, não sabemos como fazer com os filhos. O salmista Davi, ele estava tendo um problema por causa dos problemas familiares. O seu filho se levanta contra ele exatamente por problemas familiares. Com tudo aquilo que nós falamos de Davi, é um homem de Deus, confia em Deus, mas ele era um homem humano, com erros, como você e como eu tenho. E quando nós temos os nossos erros, Deus, ele age como a águia. Ele vai te ensinar. Por isso que eu digo que a maioria das nossas orações, elas são para resolver problemas e não preventivas. Nós estamos já com uma vida cheia de problemas que nós criamos, porque não aprendemos a prevenir os problemas. E ter insônia vai nos trazer enfermidades. Por isso Davi, com todos os seus defeitos, mas algo ele sabia: olha, pode ter o problema que tiver, eu me deito e durmo, porque eu confio no Senhor. Ele poderia ficar de sentinela. Olha, está multiplicando os meus inimigos, eles estão vindo contra mim, eu não vou nem dormir nessa noite. Mas ele dizia, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: e eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Confia em Deus, confia no Senhor. Talvez você precise tomar algum calmante, mas ele é apenas por algum momento. Não fique dependente disso. Começa a orar, começa a buscar em Deus, para que você tenha um sono tranquilo, para que você tenha um sono restaurador. Deus nos deu um sono reparador, algo que não nos ajuda a adoecer. Você crê nessa palavra? Amém. Se coloque em pé. Descansa no Senhor. Confia em Deus. A sua oração, ela deve ser uma oração de entrega ao Senhor. Ela deve ser uma oração de pedindo socorro ao Senhor. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Clame ao Senhor pelos problemas que você está enfrentando, as adversidades que vem levantando contra a tua casa, contra a tua vida. Peça para que o Senhor te sustente. Peça para que o Senhor te guarde. Peça para que o Senhor te dê segurança, te dê a paz. Coloque nas mãos do Senhor. Se a
sua preocupação os seus filhos? O Senhor cuida deles. Entregue nas mãos do Senhor. Fale com o Senhor que os filhos são herança, são bênçãos. Comece a ministrar sobre o seu filho. Ele não é problema, ele é bênção. Peça onde ele estiver, que o Espírito de Deus esteja ministrando o coração dele. Que nada de mal venha acontecer. A palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Outro dia fez uma mensagem, status. Nós temos status de ministros, seguranças. Deus dá ordem ao exército para cuidar de nós. Busque no Senhor essa confiança. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja se levantando. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O nosso país é muito violento, mas o que promete a palavra do Senhor? 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. Tomar posse da palavra de Deus. Tomar posse. Confiar na palavra do Senhor. Não permitir o medo. O medo vai nos trazendo angústia. O medo vai nos enfraquecendo. Por isso Davi, ele diz: eu não sentirei medo. Eu não sentirei medo. A minha salvação vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor cuida de cada detalhe da sua vida. Fale com Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Nessa intimidade com Deus, a sua confiança vai aumentando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vai agradecendo por tudo que Deus já tem feito sobre a sua casa, sobre a sua família. O inimigo, ele tenta de todas as formas que nós venhamos nos esquecer do que Deus faz, ou do que Deus fez. Mas traga memória de quanto o Senhor já tem te abençoado, de como o Senhor tem te livrado. Tenha um coração grato a Deus. Confia no Senhor. Ao chegar em casa, declare essa palavra: eu me deito e durmo. Eu me deito e durmo. Comece a ministrar a você essa palavra. Eu confio no Senhor. Ah, mas tem os problemas de amanhã, eu preciso levantar amanhã. Deus proverá. Ah, mas eu preciso pagar as contas amanhã. Deus proverá. Confie em Deus. Ele está no controle. O Senhor é a tua segurança. O Senhor é a tua paz. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te livra. Não adianta você levantar de madrugada. Não adianta você não dormir. Não adianta. Confia no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Peça para que Deus tome a sua vida, o controle da sua vida. Senhor, tem coisas que eu não sei como fazer. Senhor, tem coisas que eu não sei como agir. Mas eu me deito e durmo. Porque o Senhor deu sono aos seus amados. O Senhor, Ele preparou o sono para os seus amados. Você crê nesta palavra? Diga obrigado, Senhor. Aos seus amados, Ele prepara o sono. Aos seus amados, Ele prepara o sono. Feche os teus olhos.
Sente o Espírito Santo de Deus te abraçando nesta noite, trazendo a paz ao teu coração. No meio da adversidade, o Senhor está contigo. No meio do vendaval, o Senhor está contigo. Davi nos dá um exemplo. No meio da guerra, ele confiava em Deus. Não importa o que esteja acontecendo, confia no Senhor nesta noite. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te livra de todo mal. Deus é um Deus que cura, mas Ele é um Deus que não permite vir a doença. Toda doença caia por terra, em nome de Jesus. Põe a mão nos seus olhos, ministre toda insônia, toda perturbação, sai, em nome de Jesus. Esta noite, eu dormirei em paz. Amém. Vamos